Depois de toda aquela experiência dentro do bunker, eu voltei para a cabana de verão, onde eu estava passando as férias com minha irmã mais nova e com o tio Raul. Aquele lugar parecia tão comum, o cheiro de madeira, as cortinas meio velhas, o render do piso. Era como se nada de estranho tivesse acontecido, mas, dentro de mim, eu sabia que tinha. Naquela noite, enquanto jantávamos na varanda, o tio Raul falou sobre o festival que ia acontecer em Cliverton, a cidadezinha próxima dali. Uma festa de verão, com barraquinhas, música, comida típica e até fogos de artifício. Minha irmã parecia animada. Eu, nem tanto. Eu ainda pensava na criatura da floresta. Quando ficamos a sós, tentei contar para o meu tio o que tinha acontecido. Contei sobre a floresta, sobre a passagem subterrânea, sobre o bunker e sobre ela. Ele me ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, até soltar um suspiro e dizer: Elias, isso é coisa da sua imaginação. Você sempre foi sonhador demais. Deve ter sido um sonho, ou talvez você tenha se perdido no mato. Isso de alienígena, de base secreta. Isso não existe, garoto. Fiquei em silêncio. Queria gritar, queria provar que era verdade, mas não tinha como. E no fundo, eu percebi, o tio Raul nunca acreditaria. No dia seguinte, arrumamos nossas coisas para ir até Cliverton. Seria só um passeio qualquer, mas eu já sentia que, em algum lugar da floresta, alguém me observava. Cliverton estava em festa. As ruas principais tinham sido fechadas e estavam cheias de barracas iluminadas com luzes coloridas. O cheiro de algodão doce, milho assado e churrasco tomava conta do ar. Minha irmã corria de uma tenda para outra, animada, enquanto o tio Raul ria, dizendo que aquilo fazia se sentir criança de novo. Eu tentava relaxar, mas algo dentro de mim não me deixava. E foi então que nós passamos por uma barraca diferente das outras. Não tinha doces, nem jogos, nem brinquedos. Era uma tenda escura, coberta por tecidos roxos e símbolos estranhos pintados nas laterais. Do lado de dentro, um homem magro, de olhos arregalados e barba desgrenhada, chamava quem passava: A maldição de Cliverton. Venham ouvir a verdade que escondem de vocês. O tio Raul deu uma risada abafada, balançando a cabeça, mas eu fiquei parado. Algo naquele olhar do homem parecia sério demais para ser apenas um show barato. Ele apontou o dedo para a pequena multidão que se reunia em frente à sua tenda e gritou: 60 minutos antes do fim desta festa, algo vai acontecer. Vocês podem rir, podem me chamar de louco, mas a maldição sempre cobra o seu preço. Algumas pessoas gargalharam, outras apenas seguiram em frente, mas suas palavras ficaram ecoando dentro da minha mente. 60 minutos antes do término do festival. Por um instante, juro que senti aquele mesmo arrepio frio que tive ao entrar no bunker. As pessoas riam alto, algumas até imitavam o homem da tenda, como se fosse parte da atração do festival. O tio Raul deu de ombros e disse: Tá vendo, Elias? Sempre tem um maluco em evento assim. Não dá ouvidos pra isso, é só teatro. Minha irmã, Clara, até tentou rir junto, mas percebi que ela não estava tão convencida assim. Talvez seja só um cara querendo atenção, mas sei lá, Elias. Ele parecia meio assustado de verdade, murmurou, quase como se não quisesse admitir em voz alta. Enquanto isso, o homem da tenda continuava a gritar, mas agora já quase ninguém dava bola. Uma criança jogou pipoca nele, e a multidão gargalhou mais ainda. O pobre sujeito parecia cada vez mais desesperado, como se quisesse avisar o mundo inteiro, mas ninguém quisesse ouvir. Eu, porém, não conseguia rir. Meus olhos fixaram nos dele por um instante. Aquele olhar não era de um ator, era o olhar de quem realmente sabia de algo, algo que os outros não poderiam compreender. Meu estômago se revirou. O que significavam aqueles 60 minutos antes do fim do festival? Por mais que eu tentasse me convencer de que era só paranoia, as lembranças da floresta, do bunker e da criatura alienígena me assombravam. Eu sabia que o impossível podia ser real. Enquanto o festival seguia cheio de luzes, músicas e risadas, algo diferente chamou minha atenção. Do outro lado da praça principal, perto da barraca de maçã do amor, estava uma garota que eu nunca tinha visto antes. Ela parecia ter a mesma idade que eu, cabelos escuros presos em uma trança, e um jeito tranquilo, como se o barulho ao redor não a incomodasse em nada. Meu coração deu um pulo. Eu nem sabia por quê, mas eu queria falar com ela. Só tinha um problema. Eu não fazia a menor ideia de como começar. Clara, chamei minha irmã, meio sem jeito. Tá vendo aquela garota ali? Clara olhou e sorriu de imediato. Elias, eu conheço esse olhar. Você
tá interessado nela? SHHH, reclamei, vermelho de vergonha. Só me ajuda, tá? Clara, com aquele jeito dela de sempre querer brincar, resolveu assumir a missão como se fosse algo épico. Deixa comigo, irmãozinho. Eu vou ser sua asa esquerda e direita. Antes que eu pudesse impedir, ela foi andando na frente, quase arrastando-me junto. Quando chegamos perto, ao invés de me apresentar, Clara simplesmente apontou para mim e falou alto demais. Oi, esse aqui é meu irmão, Elias. Ele te achou bonita. Eu quase afundei no chão. A garota abriu um sorriso tímido, claramente surpresa, e eu tentei dizer alguma coisa, mas as palavras travaram. Clara riu, achando que estava ajudando, mas cada frase dela só piorava a situação. Ele é tímido, mas legal. Quer dizer, às vezes é meio chato, mas ele gosta de florestas e sei lá, coisas estranhas. A garota riu baixinho, e eu não sabia se era um bom sinal, ou se minha irmã tinha acabado de arruinar qualquer chance que eu tinha. Para minha sorte, a garota não pareceu se incomodar com a cena desajeitada. Pelo contrário, ela sorriu de verdade para Clara. Você é divertida, disse, olhando para minha irmã. Depois, voltou os olhos para mim. Eu sou Luna. E você é Elias, né? Meu coração disparou. Eu só consegui balançar a cabeça, confirmando, meio bobo. Luna riu e completou. Gostei de você ter vindo falar comigo. Nem todo mundo tem coragem. Antes que eu conseguisse responder, um barulho metálico ecoou pelo festival. As luzes de algumas tendas começaram a piscar, até que metade da praça ficou brevemente no escuro. A multidão reagiu com um burburinho nervoso, mas logo a energia voltou. Deve ser o gerador. Alguém comentou. Eu não estava tão convencido. E o pior ainda estava por vir. Do nada, um urso enorme atravessou a lateral do festival, derrubando uma das barracas de comida com um rugido assustador. As pessoas gritaram, correndo em todas as direções, enquanto voluntários tentavam afastar o animal. O tio Cláudio puxou Clara pelo braço e gritou para que eu seguisse também. Luna ficou ao meu lado, imóvel, os olhos arregalados. Era só um urso, ou fazia parte daquela maldição que o lunático tinha avisado. Com o coração acelerado depois do ataque do urso, eu só consegui pensar em uma coisa: aquele homem estranho, o lunático que todos tinham zombado. Talvez ele fosse o único que pudesse me dar respostas. Enquanto o tio Cláudio tentava acalmar Clara, e a multidão ainda se agitava com o barulho, eu me esgueirei entre as barracas até encontrar a tenda dele. Era uma estrutura pequena, coberta de panos coloridos desbotados e símbolos estranhos pintados em vermelho. O homem estava lá dentro, sentado em um banquinho, como se já soubesse que eu viria. Seus olhos brilhavam com um ar de triunfo. Eu sabia que alguém viria me procurar. Só quem já viu as sombras acredita. Engoli em seco, sem saber direito o que responder. Ele continuou, em um tom grave. Esse festival não é apenas uma celebração. Ele acontece sobre terras marcadas. Antes de tudo isso aqui existir, havia uma tribo. Uma tribo que cuidava da floresta, que a tratava como algo sagrado. Mas quando tiraram eles daqui à força, eles amaldiçoaram este lugar. Senti um arrepio percorrer meu corpo. O que significa essa maldição? Perguntei, quase sussurrando. O homem se inclinou para a frente, sua voz baixa como um vento gelado. A cada 26 anos, quando o festival é celebrado, a floresta desperta. Ela tenta expulsar os intrusos. Às vezes com animais selvagens, às vezes com tempestades, enchentes, ou coisas ainda piores. Olhei para fora da tenda. As luzes do festival tremulavam de novo. Era como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração. Saí da tenda do lunático com a mente em turbilhão. As palavras dele martelavam na minha cabeça, e eu sabia que precisava fazer algo. Não podia simplesmente esperar que a floresta expulsasse todo mundo dali. Encontrei Clara e Luna perto de uma barraca caída, ainda assustadas. Contei rapidamente o que o homem havia me revelado, e, como esperado, Clara bufou. Claro, Elias, você sempre acreditando nesses malucos. Mas antes que eu respondesse, Luna colocou a mão no meu braço. Talvez ele não esteja errado. Você não disse que já passou por coisas estranhas aqui? Talvez isso seja só mais uma parte. Clara revirou os olhos, mas não insistiu. Então, puxei a mochila que trazia comigo e tirei de dentro um objeto que não mostrará a ninguém. Um diário antigo. Eu o havia encontrado no bunker subterrâneo, dias atrás, com o número 3 gravado na capa de couro já desgastada. O que é isso? Perguntou Luna, curiosa. Abri o diário e, para minha surpresa, algumas páginas falavam justamente daquela região. Eram anotações de alguém que investigava o festival há décadas. Os sinais se repetem a cada 26 anos, animais fora de controle, quedas de energia, fenômenos climáticos inexplicáveis. Tudo converge para o mesmo ponto, a terra amaldiçoada onde antes vivia a tribo. Meu coração disparou. As peças começavam a se encaixar. Clara, agora um pouco mais séria, se inclinou para ler por cima do meu ombro. Tá, se isso for real,
Talvez tenha também alguma dica de como impedir. Viramos as páginas com pressa. Talvez aquele diário escondesse mais do que lembranças. Talvez fosse a chave para sobreviver ao que estava por vir. As páginas do diário estavam cheias de símbolos e rabiscos confusos, mas no meio delas encontramos algo que fez nossos olhos se arregalarem. Um ritual. Um passo a passo escrito com letras tremidas, como se o autor tivesse pressa ao registrar aquilo. Para quebrar o ciclo, é preciso devolver à terra o que dela foi arrancado. Somente o ritual da devolução pode acalmar a floresta. Logo abaixo, uma lista de ingredientes, e cada item parecia mais absurdo que o outro. Folha de araucária queimada pelo raio, li em voz alta, tentando acreditar. Raiz de samambaia que nasce entre pedras, completou Luna, franzindo a testa. Clara pegou o diário e leu a próxima linha, rindo nervosa. Asa de coruja noturna caída naturalmente. Ah, ótimo! Vamos sair caçando penas no meio da noite. Apesar do tom irônico dela, o peso do que estava escrito era real. Se aquilo fosse verdade, talvez fosse a única forma de deter a maldição. Continuei folheando até achar mais instruções. O ritual tinha que ser feito antes do festival acabar, ou a floresta expulsaria todos dali com fúria incontrolável. Luna respirou fundo. Então temos pouco mais de 1 hora para encontrar tudo isso, e torcer para dar certo. Olhei para as duas. Eu sabia que era arriscado, mas naquele momento não tínhamos outra escolha. O diário tremia nas minhas mãos enquanto corríamos para fora da praça do festival. Cada ingrediente parecia impossível de achar, mas não tínhamos opção. O tempo corria contra nós. Primeiro, fomos até o bosque próximo, em busca da tal folha de araucária queimada por raio. Enquanto procurávamos, o céu ficou pesado de repente, relâmpagos cortando as nuvens como se respondessem ao que estávamos fazendo. Clara gritou quando uma árvore enorme caiu a poucos metros de onde estávamos, arrancada pela ventania súbita. Conseguimos pegar uma folha chamuscada de um galho partido e seguimos em frente. Depois, fomos atrás da raiz de samambaia entre pedras. Descobrimos uma fenda úmida perto do rio. Só que, ao chegarmos lá, ouvimos um rugido profundo. Do meio da escuridão, surgiu um leão da montanha, os olhos brilhando como brasas. Ficamos paralisados, mas Luna agarrou uma pedra e a lançou com força, o bastante para assustar o animal e fazê-lo recuar. Com o coração na boca, arrancamos a raiz e corremos dali. Enquanto voltávamos para a cidade, todas as luzes do festival apagaram de uma vez. O breu foi total. O único som era o vento soprando entre as árvores e a gritaria distante da multidão. Falta só a asa de coruja, sussurrei, tentando esconder o pânico. A floresta parecia mais viva a cada passo, como se nos observasse. Com todos os ingredientes reunidos, nos reunimos em um pequeno descampado atrás do festival. O diário estava aberto no chão, iluminado pela lanterna do meu celular. Começamos a seguir as instruções, passo a passo, mesmo que nenhuma de nós tivesse certeza do que estava fazendo. O vento soprou forte, as árvores gemiam como se gritassem conosco. A cada palavra que repetíamos, a floresta parecia se enfurecer mais. Relâmpagos cortaram o céu. Animais surgiam ao longe, como se algo estivesse enlouquecido. O chão chegou a tremer, dificultando que mantivéssemos as mãos firmes. Clara quase deixou cair a folha chamuscada no fogo, mas Luna segurou no último segundo. Juntas, conseguimos concluir o ritual. Quando a última palavra foi dita, o vento cessou de repente. O silêncio caiu sobre tudo. Nenhum rugido, nenhum trovão, apenas a sensação de que a floresta tinha aceitado. Voltamos para a praça, onde o festival começava a retomar o ritmo, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, já de saída, encontrei Luna perto da entrada da cidade. Espero que possamos nos ver de novo, disse ela, com um sorriso cansado, mas sincero. Eu também, respondi, sentindo meu rosto corar. Nos despedimos ali, de forma simples, quase clichê, mas que deixou meu coração leve depois de tudo. De volta à cabana, meu tio e Clara entraram em casa, cansados. Eu fiquei um instante do lado de fora, olhando a escuridão da floresta. Por um segundo, tive a impressão de que alguma coisa observava de longe, quieta, como se esperasse a próxima oportunidade. Mas talvez fosse só minha imaginação, ou não. Se você quer a parte 4, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí, quero a continuação.